nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo pelo Facebook da paróquia e pelo YouTube, o nosso carinhoso boa noite e a nossa gratidão. Rezemos a Santa Eucaristia pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, pelas intenções do nosso Bispo diocesano, Dom Gilberto, por todos os sacerdotes, em especial pelo nosso Padre Reginaldo Pedro, e rezemos pelos ministros da Eucaristia, pelos coroinhas e por todas as vocações. Rezemos pela saúde dos nossos irmãos Maria de Lourdes de Sales, Maria Francisca de Sales, Maria Elizabeth Gomes da Silva Ferreira, Hilda Maria de Barros, Rita Maria Gonçalves, Risalva e Geraldo Batista Moreira. Rezemos pelos nossos irmãos falecidos, pelo seminarista Nicolas Mateus, pelo nosso irmão Cícero Filgueira Alves, pela nossa irmã Geralda Ferreira dos Santos e pelas almas do purgatório. Rezemos pelas famílias, pelos jovens, por todos os idosos, por todas as nossas comunidades, pelas pastorais e movimentos da nossa paróquia, por todas as intenções que cada um tem no coração. Rezemos pelo dom da vida da nossa irmã Maria Zenilda Medeiros de Araújo. É salmista, nossa salmista Zenilda, e também é zeladora do apostolado da oração. Zenilda, que o Senhor Jesus derrame muitas bênçãos sobre você. Celebrando a Páscoa do Senhor, nos colocamos na total disposição ao seu mistério para sermos transformados por sua palavra e sua presença viva. Iniciando este mês de agosto, no Brasil, dedicado às vocações. Hoje rezemos por todos os ministros ordenados de nossa igreja, que por meio de seu ministério presbiteral servem ao povo de Deus. Iniciemos a Santa Missa com o canto inicial. Todos reunidos na casa de Deus, cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos nossas culpas, suplicando com confiança o perdão e a misericórdia de Deus. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos,
tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, misericórdia, Senhor. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores de coração contrito, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Ó Cristo, misericórdia. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai das misericórdias, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, misericórdia, Senhor. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas. Oh, glória.
Oremos. Rezemos por todas as nossas famílias, toda a nossa comunidade paroquial, por todos os que nos acompanham. Manifestai, ó Deus, a vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para ele a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutarei a tua palavra e aguardarei em meu coração. Escutarei a tua palavra e aguardarei em meu coração. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, senão com a satisfação completa? Ouve-me com atenção e alimente bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhe dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciai todo ser vivo com fartura. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. É justo o Senhor em seus caminhos
é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao anoitecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção.
Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos ontem o mês de agosto, que é dedicado ao mês às vocações. E hoje, primeiro domingo do mês de agosto e 18º domingo do tempo comum, a liturgia nos pede para celebrar especialmente pelas vocações consagradas, padres, bispos e diáconos. E ao longo do mês somos convidados a refletir, a rezar, como também a promover as vocações em todos os sentidos, especialmente a vocação para o serviço do reino de Deus. O primeiro grande vocacionado de Deus, do Pai, é o próprio Jesus. Já a palavra de Deus vai nos apresentar isso, como também a própria igreja vai nos apresentar Jesus como este grande vocacionado do Pai, que vem ao mundo com uma missão libertadora. E esta missão libertadora faz de Jesus como que um novo Moisés, que tem a missão de libertar, tem a missão de conduzir para o Pai. Nós escutamos a primeira leitura, onde Deus, através do profeta Isaías, faz um convite a que esse povo encontre em Deus a alegria, encontre o alimento de que precisam, encontre a paz, encontre a libertação. E nos reportando um pouco ao que motiva esse convite que faz o profeta, fazendo suas palavras de Deus, nós vamos ver que Jerusalém é uma cidade que foi invadida pelas tropas babilônias durante 2 vezes, em 2 oportunidades. Numa primeira oportunidade, deportou para a Babilônia uma parte do povo. E, num segundo momento, Jerusalém é invadida novamente pelo Império Babilônio, que leva novamente, e agora o resto dos habitantes de Jerusalém estão deportados como escravos e a cidade destruída. E lá o povo alimenta a esperança de retornar à sua terra para refazer a sua vida, como também reconstruir a sua cidade. Mas o profeta Jeremias vai falar para esse povo no sentido de dizer: procura se acalmar, estabelecer aí a tua morada, a cultivar o alimento, a plantação, porque as coisas não passarão tão depressa. E nós vamos ver que a deportação durou 40 anos, né? Este povo peregrinando, ausente da sua terra. Mas depois aparece um novo rei, que aparece como um rei bom. E aí vai facilitar a volta do povo para a sua terra, para Jerusalém, para reconstruir as suas vidas, como também a sua cidade. E aí é nesse tempo e nesse contexto que entra
esta profecia de Isaías, falando para este povo que estava desesperançado, desiludido, oprimido em terras longínquas e alheias, mas que abre-se uma porta. Agora, depois de tanto tempo, Deus faz-se presente através daqueles que são chamados a conduzir o seu povo, como também a orientar. E aí podemos ver tanto a figura do novo rei, como a figura do profeta, que fala para este povo, convidando à esperança, convidando a encontrar em Deus a força e a coragem de que precisam para recomeçar, para que, fortalecidos na fé no próprio Deus, fazer acontecer a sua história de novo na sua própria terra, né? E aí nós vemos esta ação divina, no sentido de que Deus nunca desejou o mal do seu povo, quer o bem, e que é consequência muitas vezes das escolhas erradas, como também da injustiça e da maldade humana que há no mundo, como é o caso de que acontece em Jerusalém. A deportação, a destruição, não é porque Deus quer, mas acontece em consequência dos erros do povo, acontece por conta da inveja e daqueles que querem tudo para si, né? Que querem satisfazer os seus próprios interesses, os seus próprios desejos, que não se pautam e não estão muito preocupados com Deus e com o seu jeito de agir. Mas em meio a essa história de sofrimento, de deportação, de desilusão, de opressão, de marginalização, Deus age. E aqui vemos agir por meio do profeta, que é como que uma luz no meio deste povo. Ele é um vocacionado de Deus, e aí chama este povo a se alegrar, chama este povo ao seguimento do Senhor e na fé, na perseverança, reconstruir as suas vidas e a caminhar como um novo povo, que de uma experiência negativa tira aquilo de positivo. Essa caminhada, esta peregrinação pelo deserto não foi à toa. Aí o povo pôde ter uma experiência de Deus. Deus pôde de alguma forma se manifestar em suas vidas, né? O povo pôde perceber a presença divina e a ação libertadora de Deus nos acontecimentos, como no maná que vem do céu, na solidariedade de um irmão para com outro irmão diante da necessidade, na água que sai da rocha para saciar a sede do povo. E aí eles vão então fazer essa experiência de Deus. Então eles não retornam da experiência do deserto as mesmas pessoas, mas voltam com uma nova concepção, voltam, podemos dizer que renovados. E é o que encoraja esse povo a reconstruir a cidade, a reconstruir o templo, a reconstruir suas vidas, né? E aí essa ideia de Deus presente, que conduz, que liberta, que faz-se presente na vida do seu povo diante das dificuldades, vai ter agora um acento maior na pessoa de Jesus. E diríamos como que uma concretização ou um cumprimento das promessas de Deus feita pelos profetas na vida do povo, da comunidade, por meio de Jesus. E caracteriza o Emanuel,
que significa Deus conosco. Agora é Deus na pessoa do Filho presente na comunidade, que vai colocar em prática o amor de Deus já manifestado lá na leitura, por meio da ação do profeta, diante das necessidades e da realidade do povo e da comunidade. Nós vemos isso acontecer neste texto de Mateus, quando Jesus se retira para um lugar, mas lá aparece uma multidão de pessoas. E o Senhor passou o dia a instruir estas pessoas, a instruir os discípulos. Mas quando chega a tarde, o Senhor, que já tinha curado os enfermos que havia entre essa multidão, ensinado muitas coisas, escuta os discípulos dizerem: despede a multidão, porque a noite está chegando. Já é tarde. Elas devem ir procurar um povoado onde podem comprar comida para saciar a fome. Mas aqui nós vemos uma preocupação dos discípulos fora da lógica de Deus, a partir do que Jesus vai realizar depois, um pautar-se pela lógica humana, que é o de num dado momento achar que não tem muito a ver com a necessidade do outro, com o problema do outro, né? Despedir a multidão naquele momento que encontrava-se faminta era uma forma de lavar as mãos de um problema, de uma dificuldade, né? Às vezes a gente fica pensando, quantos não esperam a visita ir embora para poder servir o almoço ou o jantar, né? Às vezes acontece isso, eu já escutei pessoas dizerem isso, né? Mas a lógica de Deus é diferente, né? Jesus sabe que aquele povo está ali necessitado muito mais de um alimento espiritual do que um alimento físico. Mas ele procura resolver um problema do alimento físico, da fome das pessoas, para ensinar aos discípulos uma nova maneira de agir em relação a essa realidade da fome do irmão, daquele que passa fome, daquele que tem necessidade. Por isso o Senhor vai dizer: dai-lhe vós mesmos de comer, né? Os discípulos se escandalizam. Como vamos fazer isso? Estamos no lugar onde não temos muita condição para isso, e aqui tem apenas um menino com 5 pães e 2 peixes, né? Mas Cristo sabia exatamente o que ia fazer. Agia com uma pedagogia divina para manifestar o reino em meio à realidade que se apresentava, né? Aproveitava para saciar fome física e espiritual, para curar e para ensinar aos discípulos, à multidão, como deveria caminhar, como deveria agir. E aí, isso nós vemos quando o Senhor toma os pães e os peixes, ergue os olhos para os céus, dá graças, pronuncia a bênção e depois distribui. Diz para os discípulos distribuir aqueles pães e aqueles peixes com todos os que estavam ali. E nos assusta mais ainda o resultado, né? Ver que com apenas 5 pães e 2 peixes, mais de 5.000 pessoas foram alimentadas e ainda sobrou, né? Ainda foram cheios 12 cestos dos pedaços que sobraram. Os discípulos mesmo ficam abismados com isso, né? Mas aqui se quer colocar ênfase na generosidade de Deus, na catequese
que Jesus faz aos discípulos para não serem mesquinhos, se dá ênfase ao amor e à preocupação de Deus, que não quer que ninguém passe fome. E fez com que a terra produzisse alimento capaz de saciar a fome de todas as que nela habitam. Então aqui os discípulos devem aprender do Senhor que não devem ser mesquinhos, que na comunidade são chamados a viver a solidariedade, são chamados a viver a compaixão. É uma palavra muito importante nesse evangelho e é o que motiva toda essa ação de Jesus em relação a este povo. É a compaixão. A compaixão é fruto do amor, é fruto da sensibilidade, é fruto da solidariedade, é fruto do sentir a dor e a necessidade do outro. Triste de quem não tem compaixão, triste de quem não conta com a compaixão de alguém, né? Então, os discípulos devem aprender isso. Tinham uma grande tarefa na missão do reino, que era continuar esse reino com a posterior ausência de Jesus, com a sua... Então, deles tinham que aprender a serem solidários, a terem compaixão. O reino de Deus é um reino que deve se pautar pela compaixão em qualquer situação. E essa compaixão vai estar pautando a missão de Jesus em todos os momentos, especialmente quando se trata dos famintos, dos oprimidos, dos excluídos da vida da comunidade. Quem conhece os evangelhos muito bem sabe dessa realidade. Então, movia-se pela compaixão. E diante disso nós olhamos para a realidade em que vivemos e nós vamos constatar a existência de pessoas que se movem às vezes pela compaixão pela qual se moveu Jesus diante dessa relação, desta situação, mas também vamos ver muitos que, e talvez a maioria, a grande maioria, que se comportam como os discípulos. Manda embora, né? É uma forma de dizer, para que eles se virem diante da situação, diante do problema em que estão vivendo, né? A palavra de Deus, que é sempre atual, quer ser pertinente e ressoar os nossos ouvidos e os nossos corações, os ouvidos e os corações dos homens e mulheres do tempo presente, no sentido de que sejam adeptos do apelo de Jesus, para viver a sensibilidade, a compaixão, para desprezar o egoísmo, o fechamento, a concentração dos bens. Aquilo tudo é seu, e que o outro que se vire para como ele adquirir aquilo que tem. Jesus não é à toa que pega os dons do pão e dos peixes e abençoa-os. Abençoar é uma forma de dar graça, e esta é justamente a forma que nós repetimos na Santa Missa, né? Com o pão e o vinho. É uma forma de dar graças ao Pai por aquele alimento. E dar graças significa reconhecer que o dom é de Deus, que não é da pessoa, que os bens são de Deus e que Deus confia ao seu povo para que saiba repartir. E é importante lembrar que 5 mais 2 é 7, e nas Sagradas Escrituras significa totalidade. Então, Deus é aquele que provê a totalidade dos dons, dos bens, para que estes sejam distribuídos e destinados a todos e não a uma pequena minoria. Mas por conta da concentração dos bens
por conta do egoísmo, por conta do indiferentismo, por conta da insensibilidade, por conta da falta de compaixão, muitas pessoas no mundo vivem sofrendo a necessidade de alimento, necessidade dos dons necessários à sobrevivência, né? Como podemos entender que 20% das pessoas detêm entre si os bens, enquanto que a maioria vivem aí perambulando, mendigando os bens necessários para a vida. Então, não tem outra explicação se não for a falta de compaixão, que na origem significa o amor de Deus, que é solidário, que é compreensivo, que se preocupa com o outro, né? Então, o Senhor quer ensinar essa realidade aos discípulos, quer ensinar que eles são responsáveis para promover esta realidade, para nossa realidade, para que os valores do reino possam se propagar e o reino possa crescer e a miséria e a indiferença ao projeto salvador e libertador de Deus possam ser banindo em meio à realidade. Todos nós, como vocacionados de Deus, de alguma forma, seja na vida religiosa, seja em outra esfera da sociedade, somos chamados a assimilar esse ensinamento de Jesus e de alguma forma promovê-lo, né? Procurar vivenciar e procurar a promover, porque somente assim nós nos configuraremos com a comunidade do povo de Deus, que tem Jesus como cabeça, que coloca em prática a sua missão de construtores do reino de Deus. A fórmula como Jesus age também ao abençoar o pão e os peixes, ao erguer os olhos, nos lembra a bênção e as graças dadas a Deus no momento em que institui a Eucaristia. E a multiplicação dos peixes, assim, e dos pães, está em vista de um alimento que alimenta para a vida eterna, para além deste mundo, que é justamente a Eucaristia, e posteriormente o Senhor ia instituir, e com ela alimentar uma multidão de pessoas, né? É o que nós fazemos na Santa Missa, né? Rezarmos, darmos graças a Deus e ali ser confeccionado pelo poder de Deus o pão eucarístico que deve ser recebido, ingerido por aqueles que têm em si o amor de Deus, a compaixão, alimentar o espírito e a alma, preparando-os para Deus. É um alimento que não sacia para uma fome física, mas que alimenta para uma fome espiritual, para a vida com Deus. Que já no convite feito pelo profeta Isaías, nos deixa transparecer isso. E ali, o convite que faz para a vivência de um tempo de fartura, onde corre leite e mel, não significam tanto um alimento humano, mas mais ainda, o alimento proporcionado por Deus através da graça recebida por aquele povo, através do novo jeito de ser desse povo, de caminhar pela fé e de promover o bem, né? É claro que significando também o desejo de Deus de que o seu povo tivesse a abundância daquilo que era necessário para a sobrevivência, porque Deus não quer que ninguém passe fome, não quer que ninguém morra de fome. E isso acontece no mundo não por vontade de Deus. Quem não tem uma aproximação com Deus,
Quem não entra um pouco na lógica do reino, vai achar que toda a miséria do mundo é culpa de Deus. Como um certo dia apareceu alguém para dizer: se Deus existe, se Deus é amor, se Deus é bom, por que é que aquele homem está ali pedindo esmola, passando fome? Né? Não é culpa de Deus? Não, não é culpa de Deus. Né? Não é. É culpa do sistema, é culpa da realidade humana. Não é culpa de Deus. Deus quer o bem das pessoas. Não criou o seu povo, seus filhos, para viver na penúria, na miséria. Não passou. Não criou. Como também não criou ninguém para viver no luxo e na indiferença em relação aos outros que passam necessidade. Não criou. Mas acontecem tanto uma coisa como outra, fruto da realidade humana, que precisa ser transformada por aqueles que, entrando na lógica de Deus, assimilarem a dimensão do amor, da compaixão, da misericórdia, da solidariedade. Assimilando o amor e a compaixão, todas essas outras realidades vão juntas, porque o amor e a compaixão leva a essa outra realidade de solidariedade. E foi isso que a comunidade israelita aprendeu no deserto. E ao voltar para Jerusalém, colocou em prática na reconstrução de suas vidas e da comunidade. Conduzidas em dados momentos da história por Moisés e por outros pastores. E por isso que Jesus é como que considerado o novo Moisés, que apacenta, que conduz o seu povo nesse desejo de libertação em relação a toda essa realidade que leva à opressão. E passada a missão de Jesus, porque voltou para o Pai, a responsabilidade fica para os discípulos, fica para a igreja, fica para os cristãos no tempo de hoje. Né? Só somos verdadeiros e autênticos cristãos vocacionados do reino se nos pautarmos pelo amor, pela compaixão diante das realidades. E aí, diante dessa situação, cada um, seja vocacionado na vida consagrada ou não, somos chamados a olhar para si mesmo, para as suas atitudes, né? Para algo que fez que lhe torna coerente com essa realidade ou incoerente com essa realidade. Termos a capaz de reconhecer os nossos erros, às vezes as nossas incoerências em relação àquilo que o Senhor pede de nós e refazermos a nossa fé, refazermos a nossa experiência a partir da vivência do amor, da compaixão e da solidariedade. Aí nós vamos estar, então, acolhendo e nos pautando por aquilo que pede Jesus ao fazer esse ensinamento para os discípulos, para toda a multidão. Rezemos, peçamos ao Senhor que Ele nos cumule com a sua sabedoria. Sejam os vocacionados consagrados, religiosos, sejam os leigos, os que têm tantas outras funções na nossa sociedade, que culminam com uma missão e um bem a alguém. Para que em toda essa realidade, essa forma de viver e de agir, possamos agir com compaixão, com caridade, com amor. Somente a partir da assimilação da sabedoria divina, do amor de Deus, a comunidade pode crescer, o cristão pode assim viver e agir. Então, que aproveitemos esse mês de agosto, mês das vocações, mês que são chamados a refletir sobre essa realidade do chamado e da resposta, rezando por toda essa realidade, rezando por nós mesmos, rezando para que o Senhor nos dê essa sabedoria de que precisamos, de que possamos agir segundo o ensinamento que Ele
nos oferece na Santa Liturgia de hoje. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com toda confiança, supliquemos ao Senhor com as nossas preces e digamos: Senhor, dá mercê, ouvi vosso povo. Ouvi vosso povo. Guiai os passos da vossa igreja, espalhada pelo mundo na missão de apresentar os valores de vosso reino. À humanidade nós vos pedimos. Senhor da mercê, ouvi vosso povo. Fortalecei com vossa igreja e dai perseverança a todos os ministros ordenados de nossa igreja, em especial da nossa diocese, nós vos pedimos. Senhor da mercê, ouvi vosso povo. Suscitai vocações para os tantos serviços que vosso reino necessita e que pela vossa força, nossa oração e nosso testemunho sejam frutuosos, nós os pedimos. Senhor da mercê, ouvi vosso povo. Jesus, sumo e eterno sacerdote, pedimos que abençoe e guarde e ampare o nosso Padre Reginaldo Pedro, a quem vós nos confiastes como pastor, nós vos pedimos. Senhor da mercê, ouvi vosso povo. Por todas as vocações, lembrando os nossos seminaristas, para que Deus comule-os e faça perseverar na sua graça e na resposta que são chamados a dar, positiva ao chamado de Deus, comprometendo-se assim na missão destinada por Jesus. A eles rezemos ao Senhor. Estas são as preces que com toda confiança colocamos diante de vosso coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que
oferta, tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Pai misericordioso e Deus fiel, vós nos destes vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra, anunciou ao mundo, que sois Pai, e cuidais de todos como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor,
ó Deus que amais os seres humanos, e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Digamos todos: Aceitai, Senhor, a vossa oferta. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Gilberto, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e todo o povo que conquistastes. Confirmai o vosso povo na unidade. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs falecidos, quais citamos seus nomes no início da missa,
que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face, concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires, com São Francisco e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos todos nós, convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
que peleja de missão, sobre a história desse homem que clareia os caminhos da visão. A pedra fundamental da nossa igreja, o sangue, o vinho, a carne e o pão, pelas mãos de quem trabalha na mesa, a transubstanciação. Eu tenho certeza maior que o amor que há em toda missa, em cada com amor, que esse homem santo leva a Deus no canto, que transforma coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança, vê que é importante para um país uma igreja santa, e na comunidade onde mora um padre, o povo vive mais feliz. Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Essa semana nós temos o Tríduo, né? Coração de Jesus. Começando na terça, né? Terça-feira, que é o dia 4, é o dia de São João Maria Vianney. E aí temos aqui a abertura do Tríduo com a Santa Missa. E no dia 7, lembrando também que dia 4 é a memória de São Francisco, né? E aí temos muitos motivos para celebrarmos neste dia. E aí na sexta-feira, 7, né? Sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês. E aí temos a missa no horário normal das 18 horas. Acho que é esse horário, né, que eles firmaram. E neste dia, encerrando o Tríduo, temos a coroação, né, da imagem do coração de Jesus, né, na sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, né? Então convidamos a comunidade para juntos celebrarmos estes dias, do dia 4 ao dia 7, que é a sexta-feira, este Tríduo e a coroação do coração de Jesus. Nós agradecemos a Deus pela Santa Missa que estamos encerrando, né, acabando de celebrar, por todos que estão aqui, a equipe celebrativa, né? Sempre é somente a equipe celebrativa presente neste tempo da pandemia, que inclui os coroinhas, os ministros, os leitores, o coral e a Pascom, né? Então nós agradecemos a presença e o serviço de todos em se dispor a estar aqui, né? Claro que movidos dos devidos cuidados, em meio a essa relação, essa vivenciando. E como bem vemos, no interior está sempre crescendo. Estes dias foram 2 pessoas lá em casa, eu não estava em casa, mas foram recebidos pela secretária, dizendo que, pelo decreto do prefeito, já podiam abrir, né? Mas aí a gente sabe que a igreja deve seguir também o decreto do bispo. E o bispo
diante da realidade dos casos crescentes do vírus na região, não permitiu a abertura, né? Que já vem declinando já há algum tempo os casos. O arcebispo Dom José Antônio decidiu por não reabrir a igreja. E isso, diz ele lá na nota, não reabrir por amor às pessoas, guardar as pessoas e reabrir num tempo em que tenha a certeza de que pode acolher as pessoas sem problemas, sem nenhum risco, né? Então, nós estamos na mesma situação, né, de não podermos reabrir a igreja, apesar do favorecimento do decreto municipal, não podermos reabrir justamente para evitar, né? E algumas dioceses por aí espalhadas no Brasil, em que reabriram depois da flexibilização do decreto municipal, tiveram que fechar depois, não só a igreja, mas outras instituições da cidade, porque os casos voltaram a crescer, né? Então, já que estamos neste mês vocacional, mês de oração, pelas vocações, mas também por outras realidades, que possamos rezar, pedindo ao Senhor que nos proteja, rezar por aqueles que estão doentes, precisam da cura, da libertação. É isso que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje, quando cura os doentes que estão em meio àquela multidão, né? Rezar pelos que já morreram, perderam a vida para este mundo, por conta do vírus, mas também de outras realidades, e rezar para que o Senhor possa banir do meio de nós esta pandemia. Eu estava hoje lendo sobre a pandemia espanhola, que aconteceu em 1918, parece, 1918, que foi semelhante, né? Mas ela durou 3 anos, a pandemia espanhola, da gripe espanhola, durou 3 anos. Quando achavam que estava tudo bem, vamos retornar, aí ressurgia, né, os casos. E assim foram 3 fases, né? A primeira, a segunda e a terceira de incremento, de crescimento e de voltagem dos casos durante 3 anos para poder acabar a pandemia, né? E se diz que essa é pior do que aquela daquele tempo, essa que estamos vivenciando agora. Então, temos que esperar na paciência de Deus, rezar, pedir a Ele que nos dê essa paciência e que possa banir do meio de nós este mal que maltrata tanto a humanidade, né? Agradecemos a companhia de todos que celebraram conosco por meio das redes sociais, né, da paróquia. Nossa gratidão. E agradeço as manifestações, né, de felicitações por ser o Dia do Padre. Na verdade, o Dia do Padre é dia 4, mas a igreja comemora no domingo, no caso hoje, porque justamente é o dia mais favorável para que possa se celebrar com toda a comunidade reunida, né? Com exceção desse ano por conta da pandemia, né? Mas é o motivo pelo qual a igreja celebra no domingo, é que facilita a participação de todos os fiéis e a vivência desse momento na santa celebração. Então, nossa gratidão a todos pelas manifestações de felicitação. Rezem pelos padres, né? Os padres mais do que nunca precisam de oração, para que Deus possa guiar, possa dar sabedoria naquilo que tem que ser, como tem que agir, que tem que fazer na caminhada, sobretudo neste tempo difícil que estamos a vivenciar, e que os padres são também seres humanos e
podem, num dado momento, querer fraquejar, né? A semelhança de outros que tem por aí. Vez por outra, nós vemos alguém querer se escandalizar por conta de uma situação de um padre que caiu nessa ou naquela situação. Porque costumamos olhar para os padres como anjos, né? Eles têm que se esforçar para ser anjos, para serem santos, para rezar, mas às vezes também cai, né? Situações incoerentes com a missão. Então precisam de oração, precisam da força espiritual que vem da oração dos fiéis. E rezarmos pelas pessoas, né? Antes de sair de casa para a igreja, eu vi que um jovem enfermeiro lá em São Paulo morreu, se suicidou, pulou do 13º andar de um prédio, porque não superou a perca da mãe há poucos dias por conta do coronavírus, né? O novo coronavírus. Então não superou essa perca e se suicidou. Era um enfermeiro, né? Que tinha uma bela missão. E essas situações nós não podemos olhar como juízes, mas justamente com essa compaixão e essa misericórdia que nos convida o Evangelho de hoje, né? Rezar por estes que, às vezes, por não ter encontrado esta graça de Deus na qual devemos nos segurar, então enveredam por estes caminhos, por essa realidade da morte antecipada e provocada, né? Por isso, por toda essa realidade, dando graças a Deus por uma parte daquilo que celebramos e pedindo a intercessão de Maria por outras realidades que precisam de solução, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Os santos ou nada, os santos ou nada mais, os santos